Olá pessoal, do Grupo Valvulados, aquele abraço. O pessoal tem me pedido muito amplificadores clean. O melhor amplificador clean, o melhor pré-valvulado clean que existe é do JCM, desculpe, é do Bassman. O Bassman usa apenas 2 triodos no pré e 2 válvulas, ou melhor, uma válvula 12AT7 ou 12AU7 ou ECC82. Só lembrando dos vídeos aqui que eu falo, eles não são. Eu não acompanho nenhum texto. Então, de vez em quando eu posso parar aqui e pensar, só para alertar vocês. Então, o clean mais legal que tem é o do Bassman. Existem outros amplificadores que também tem o som clean, mas é a cópia do Bassman, o pré do Bassman, com algumas alterações. Porque como ele é clean, quanto menos componentes tiver, melhor é. É que nem um carro para se tornar leve. Quanto menos carga tiver no porta-mala, melhor. Então, o pré, quanto menos triodo tiver, que são triodos são componentes ativos que amplificam o sinal. Do plexi, o pré do plexi, existem 3 triodos. Um, um na cola do outro, digamos assim. A guitarra entra no primeiro triodo, vai para o segundo, vai para o terceiro, lá no final tem controle de médio, grave e agudo. Já no Bassman, o pré dele é diferente, ele usa só 2 triodos. O sinal da guitarra entra pelo primeiro triodo, passa para o estágio de grave e agudo, uma chavezinha de brilho, e depois passa pelo segundo triodo e entrega o sinal para o amplificador. Então, veja bem a diferença. O pré do Bassman da Fender tem 2 triodos, então ele não esguela a forma de onda. Ele tenta deixar a forma de onda mais senoidal possível. E, obviamente, a função da válvula não é deixar senoidal possível ou distorcer crista ou os vales da onda. O objetivo da válvula também é o brilho que ela dá, né? O som que vem do vidro. Hoje em dia, eu sou formado em engenharia eletrônica, eu tenho acompanhado aí muitas pessoas, muitas indústrias fazendo amplificadores transistorizados com TDA, com MOSFET, dizendo que é igual, o timbre é igual ao do JCM ou do Bassman. Na verdade, ainda não conseguiram. Eu não estou aqui defendendo que a válvula é melhor. Eu estou apenas aqui dando meu depoimento, né, dos meus ouvidos, né? Que os meus ouvidos ouvem é o que eu trago aqui em palavras para dizer a vocês. Eu tenho mais de 20 anos de experiência eletrônica, estou com 44 anos. Eu comecei com 11 anos a montar meu primeiro amplificador transistorizado. E há 10 anos que eu mexo com um amplificador valvulado. O valvulado, sem dúvida, é melhor que o transistorizado para guitarra, gaita de boca, contrabaixo, violão. Teclado, não faz diferença se você usar no valvulado ou no transistorizado. E então eu queria dizer para vocês sobre isso. Se você quer um som clean, como agora tenho 3 pedidos aqui que me fizeram para fazer um amplificador clean, híbrido, ou seja, vou botar na entrada um pré do Bassman e a saída dele eu vou ligar numa potência transistorizada de 100 watts que usa o 2SC5200. Neste eu vou usar o MJ15003 ou o 2N3055. O 2N3055 até 100 watts, 80 watts ele consegue suportar. O 2N3055 é um transistor que foi muito utilizado hoje. Foi substituído pelo 2SC5200, que é um transistor que tem 3 pernas e não tem o válculo metálico.
Já o 2N3055, ele só tem 2 terminais e o coletor dele é retirado do invólucro dele. Então você tem que usar uma mica, usar ali um dispositivo que tire o sinal do coletor que vá para o circuito. Isso se torna chato, trabalhoso. Mas o 2N3055 e o MJ15003 ou 15005, que é o complementar dele, eles dão mais grave. Mais grave que os dois SC5200. Isso eu já investiguei aqui no meu laboratório. Não desmerecendo os dois SC5200, o outro acho que é 2SC1974, alguma coisa assim. Mas estou recebendo uns kits que vão usar os dois SC5200, bons amplificadores, não deixo a desejar. O que eu estou fazendo então hoje? Eu estou jogando um pré-ovulado e uma saída transistorizada. Então se torna um amplificador híbrido. Eu poderia fazer o contrário, um pré-transistorizado e uma potência valvulada. Desculpe, uma potência valvulada. Não é legal, já tentei fazer, pessoas já fizeram, não vale a pena. Então o híbrido é aquele que tem o pré-valvulado e o estágio de saída transistorizado. Se você tem um pré, seja da JCM800, seja aqui do Basman, e você quer ligar num amplificador de 1 watt, de 10 watts, de 200, de 500, de 1000, de 3000 watts, o pré é o mesmo, não precisa mudar nada. O que vai mudar só é o estágio de potência. A maioria dos amplificadores, um amplificador de 200 watts, por exemplo, ele precisa de um sinal de 1 volt na entrada dele, na entrada da potência dele, ele precisa de um sinal de 1 volt para poder largar 200 watts. E tem esse sinal de 1 volt é gerado pelo pré. E duas válvulas, 2 triodos conseguem atender a esse requisito do amplificador da potência transistorizada, certo? Um outro detalhe, o Basman, ele tem, o sinal passa pelo primeiro triodo, depois ele vai para o controle de grave e agudo, e depois passa pelo segundo triodo. Então o controle de tonalidade, grave e agudo, está entre os 2 triodos. No Plexi, o sinal passa pelo primeiro triodo, pelo segundo triodo, pelo terceiro triodo e depois do terceiro triodo que é feito o controle de equalização, que é grave, médio e agudo. Um detalhe que eu já verifiquei aqui em laboratório, que se você é contrabaixista, é muito mais interessante você ter um amplificador Basman. Porque quando você tem só o controle de agudo e grave, você consegue mais grave do que um amplificador que tenha controle de grave, médio e agudo. Ou seja, quando se insere o controle de médio, se perde um maior ganho de grave no amplificador, certo? Então, comparando assim, se tiver um Plexi e um outro amplificador qualquer, que tem grave, médio e agudo, e o grave dele estiver no máximo, no Basman, se for comparar, o grave vai estar lá no volume 7, por exemplo. Então, o Basman, o pré dele, que não é só usado no Basman, né? O pré dele não tem muito o que mudar. É um triodo, é um resistor de 100K no anodo, um de 1K, 1K5 no catodo, e aí segue no controle de grave agudo, potenciômetro alfa, vai para outro triodo, fim de papo. Certo? Então eu queria falar isso a vocês. Você que toca contrabaixo. Agora, você que gosta de tocar metal, aconselho a tocar Plexi, né? Usar o Plexi para o contrabaixo, porque o Plexi ele distorce. É impossível você tocar com ele sem ele distorcer um pouco. Certo? Então aquele abraço, ficou a dica para hoje. Até mais.